Eu saúdo aos nossos amados irmãos que fazem parte do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. A todos eu saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver agora, neste momento, essa informação sobre a vida no terceiro dia, que é o curso de doutrinas bíblicas, módulo A Palavra de Deus. Objetivos. Vamos ver os objetivos aqui para esse estudo nosso. Conhecer o momento profético que a Igreja Fiel vive. Segundo, a alegoria profética do terceiro dia, tanto no Velho Testamento como também no Novo Testamento. Só que nesta aula nós veremos esse mistério da vida no terceiro dia no Velho Testamento. No próximo. Nós temos aqui agora, nesse slide, o enigma de Sansão. Então vamos ler agora para os amados alunos esse enigma. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Nosso texto para a nossa aula está em Juízes capítulo 14. Então você pode ter aberta aí a sua Bíblia a partir deste momento no livro de Juízes, capítulo de número 14. O próximo, o enigma de Sansão. Primeiramente, um fato aqui histórico. E desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tina. E chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. E então o Espírito do Senhor se apossou dele, de Sansão, tão possantemente que ele fendeu, diz aqui o texto, o leão de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. 3 coisas importantes aqui para deixarmos para os nossos amados alunos. Observem bem. Primeiro, eles chegaram perto da vinha de Tina. Estava Sansão, juntamente com seu pai e com a sua mãe. De repente, ali da vinha de Tina, sai um filho de leão, bramando, rugindo fortemente. O que aconteceu naquele instante? O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão e ele pegou aquele leão e o fendeu de alto a baixo, sem ter nada na sua mão. A vinha de Tina nos fala de quê? Figura da igreja. O filho de leão nos fala de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E Sansão, cheio do Espírito do Senhor, ele ali é figura do Espírito Santo. Morto ali o leão, fendido de alto a baixo, como nós vemos, ele lançou o corpo do leão para fora do caminho ali e foi embora com seu pai e com a sua mãe, para conhecer a jovem pela qual ele havia se afeiçoado a ela, sendo ela do povo dos filisteus. Seu pai e sua mãe desceram com ele até lá para conhecer a jovem. E foi nesse trajeto que esse fato veio a acontecer. Esse é um relato histórico, mas já temos aqui esses 3 aspectos proféticos: a vinha, o filho do leão e o Espírito do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver agora, ainda no enigma de Sansão. Passado alguns dias, Sansão foi lá para se casar com aquela jovem. Naquela primeira viagem, ele levou o pai e a mãe para que a conhecessem. Feito isso, dias depois, ele voltou para que
se procedesse o casamento dele com aquela jovem. Diz o texto assim: e depois de alguns dias, voltou ele para tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, o que aconteceu? O que ele viu no corpo do leão morto? Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. O que Sansão fez naquela hora? Juízes 14, 8. Ele pegou daquele mel que estava no corpo do leão morto, comeu daquele mel, continuou a jornada com seu pai e com a sua mãe, deu daquele mel também, importante isso, para eles comerem, eles comeram, mas como ele entrou fora do caminho para ver o corpo do leão morto, seu pai e sua mãe não sabiam de onde ele havia retirado aquele mel. E naquele instante ali, ele guardou um segredo, porque havia um propósito de Deus em guardar aquele segredo. De onde veio aquele mel? Aquele mel veio do corpo do leão morto. O texto seguinte agora, que é Juízes 14, 12, importante para nós, diz assim: disse-lhes, pois, Sansão, era o primeiro dia da semana das bodas. Eram 7 dias que se celebravam as bodas, durante 7 dias. No primeiro dia, Sansão propôs aos seus 30 convidados um enigma. E disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Em geral, o noivo, ele apresentava um enigma na sua festa de casamento para que a atenção durante toda a festa se voltava para ele. Porque naquele ato ali de oferecer um enigma, algo que atraía os seus convidados durante os 7 dias das bodas, aquele enigma então ficava entre eles sempre comentando como é que é o enigma, como que ele vai ser decifrado, de que maneira nós vamos conseguir decifrar este enigma. Então por isso que Sansão disse assim, se nos 7 dias das bodas me declarardes, havia uma recompensa. E a recompensa é, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Muito bem. Era o primeiro dia da semana das bodas. Vamos ver o próximo agora. Diz aqui o texto agora para nós. Então lhes disse, é o texto que nós já lemos anteriormente, mas nós vamos repeti-lo agora. Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Olha só o que diz a palavra agora, hein? E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Os filisteus eram um povo gentílico, não descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Tipo das nações, tipo do mundo, que até hoje não descobriu o mistério do terceiro dia. Também nos mostra a palavra, nós vamos ver mais à frente, que Israel também não decifrou o mistério do terceiro dia, proposto no enigma de Sansão. E o texto no Evangelho de João, capítulo 1 do Evangelho de João, nos diz assim, veio para o que era seu. Jesus veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Então observem bem que nem Israel descobriu o mistério do terceiro dia no enigma de Sansão. Então está aqui a palavra para nós agora, nos mostrando o seguinte. Chegou o 7º dia e os 30 convidados não sabiam nada a respeito do enigma. Não conseguiram decifrar o enigma.
O mundo não decifrou, Israel não decifrou o enigma, o mistério do terceiro dia. Então, a palavra do Senhor nos mostra aqui que eles foram ao sétimo dia e ameaçaram a mulher. Persuade a teu marido para que nos conte o enigma. Conte para você e você conte para nós. Senão, nós vamos matar a você e a seu pai. Então, a palavra do Senhor nos mostra aqui agora, no verso seguinte, 14 e 17. E a noiva chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ela estava chorando. Por que ela estava chorando? Por quê? A ameaça só veio no 7º dia. Mas por que ela chorava? Porque ela também não sabia o enigma que o seu noivo tinha. Então ela precisava também descobrir aquele enigma. E na intimidade com ele, ela chorava, se derramava ali diante dele, a cada dia da semana das bodas. E chorou diante dele os 7 dias em que se celebravam as bodas. E sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou. Por quê? Porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Então, de tanto ela pedir, insistir, durante os 7 dias, o noivo revelou para ela o mistério do enigma, a interpretação do enigma. Meus amados, nós vemos aqui os 7 tempos proféticos da igreja. Lá já tipificado nos 7 dias das bodas. Sabe por quê? Porque os 7 períodos históricos e proféticos da igreja, desde a descida do Espírito Santo, no dia do Pentecoste, sobre a igreja lá em Jerusalém até hoje, esses 7 períodos históricos e proféticos, eles estão mostrados nas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar o próximo agora. Então nós vamos ver agora que no 7º dia, o que aconteceu? A mulher, no 7º dia, recebeu a informação, a revelação daquele mistério, daquele enigma. E ela foi e contou para aqueles 30 convidados. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes do pôr do sol. Prestem atenção nisto. Essa aula é importante. Esse mistério do terceiro dia, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, tem de ser revelado hoje, agora, ao homem, para que ele alcance a salvação, a vida eterna, antes de se pôr o sol. Ou seja, antes do arrebatamento da igreja. Porque com o arrebatamento da igreja, a porta da graça se fecha, o Espírito Santo, ele subirá com a igreja para os lugares celestiais já preparados para nós, conforme o Senhor Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Então ali, esse é o momento profético que nós estamos vivendo. Por exemplo, estamos vivendo o 7º período histórico profético da igreja, no livro do Apocalipse, que é a carta à igreja de Laodiceia. Nesse momento, o que está operando é o espírito de temor. E nós precisamos ter temor nos nossos corações para viver esse mistério, esse enigma do terceiro dia, morte e ressurreição. Então nós vemos aqui agora que Sansão disse uma coisa para aqueles homens: se vós não lavrasseis com a minha novilha,
Ele está se referindo à noiva dele. A novilha aqui é tipo da igreja. Só se descobre o segredo, o mistério da morte e ressurreição de Jesus na comunhão do corpo, na comunhão da igreja. Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Você, aluno que está assistindo essa aula, pode até ser que algum aluno não tenha ainda a experiência do novo nascimento, do nascer de novo, do nascer da água, do nascer do Espírito Santo. Mas este é o momento em que nós estamos no 7º dia, o sétimo período histórico e profético da igreja. Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Antes de se pôr o sol, faça a sua decisão, entregue-se ao Senhor, porque o Senhor, Ele salva. Ele é o Salvador ungido. Vamos ver o próximo agora. Pode passar. O enigma, então, hoje, é o que nós estamos falando aqui agora, revelado para a igreja. O Senhor quer que nós sejamos igreja de Cristo, a noiva amada do Cordeiro, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Este é um momento especial de vida eterna, de salvação que a igreja está vivendo. O Senhor Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Então, o enigma revelado para a igreja. O enigma revelado aponta para o 3º dia, pois Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Ele sempre mencionava isso para os seus discípulos. Vou a Jerusalém, vou ser preso, vou ser julgado, condenado, humilhado, morto, mas ao 3º dia eu ressuscitarei dentre os mortos. Então observem bem, agora após o Pentecostes, ou seja, após a descida do Espírito Santo sobre a igreja, ela discerne com mais profundidade o enigma de Sansão. Então, qual é o enigma de Sansão que nós vamos deixar bem claro para você que está aqui agora participando desta aula? Que coisa é mais doce do que a morte de Jesus? E que coisa é mais forte do que a sua ressurreição? Este é o enigma que, infelizmente, o chamado cristianismo ao redor do mundo todo até hoje não descobriu. E Israel, o povo de Israel como nação também, não descobriu esse mistério. Mas nós descobrimos pelo Espírito Santo e podemos reafirmar aqui agora que coisa é mais doce do que a morte de Jesus e que coisa é mais forte do que a sua ressurreição. Estudem bem este capítulo 14, porque o Espírito do Senhor, o capítulo 14 do livro de Juízes, conforme falamos no início, que o Espírito do Senhor se revelará maravilhosamente ao seu coração. Até a nossa próxima aula sobre a vida no 3º dia. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Amém.